Olá, tudo bem? Começa agora mais um Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Lei Maria da Penha. Criada em nome do combate à violência contra a mulher, a Lei Federal 11.340 de 2006 joga luz no triste fato de que, apesar dos avanços do conhecimento e da tecnologia, alguns ainda vivem uma barbárie dentro e em si mesmos, que os impede de ver o outro ao seu lado como um ser igual de direitos e respeito. E para colocar mais luz nesse assunto, a Advocacy trouxe os seguintes convidados. Renata Salazar Botelho é defensora pública e coordenadora do NUDEM, que é a Defensoria Especializada na Defesa de Mulher Vítima de Violência em Minas Gerais. Guilherme Lima é advogado, especializado na área criminal e com grande experiência na defesa de mulheres e famílias a partir da Lei Maria da Penha. E Alice de Souza Bichel, desembargadora e superintendente do CONCIVE, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu quero aqui, antes de começar a nossa conversa, agradecer, doutora Alice, obrigado pela sua participação, doutor Guilherme. Prazer é meu. Doutora Renata, obrigado. E começo pela senhora, doutora. O que é a Lei Maria da Penha e por que Lei Maria da Penha? Bom, a Lei Maria da Penha, ela surgiu a partir de... a farmacêutica Maria da Penha Fernandes, ela sofreu diversas tentativas de homicídio praticadas pelo ex-marido e ela recorreu à justiça inúmeras vezes e não recebeu uma resposta adequada àqueles crimes tão bárbaros que foram praticados contra ela. E aí, apoiada por organizações não governamentais, por movimentos de defesa da mulher em situação de violência que existiam naquela época, ela conseguiu recorrer até os órgãos internacionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí, com isso, o Brasil foi condenado a emitir uma lei que versasse sobre a questão da violência doméstica contra a mulher. E aí, com isso, veio a Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006. Ok, que situação, nós precisamos ter uma lei para combater coisa que nem precisaria de ter uma lei específica, hein, doutora? E o tribunal tem uma instância, uma estrutura específica para lidar com isso, né? Que a gente está vendo aqui o CONCIVE. E de que forma que atua, que instituição que é essa? Isso veio do CNJ também, e o STF e o CNJ sempre estão atentos às questões relativas à violência. Numa complementação à Lei Maria da Penha, é importante que todos os tribunais do país tenham essa coordenadoria. Os nomes variam um pouco, mas é sempre uma coordenadoria para dar apoio aos juízes e à população em geral, inclusive também fazendo muitos projetos juntos às escolas, para dar esse apoio de divulgação da lei e de prevenção também. É um trabalho de conscientização, de divulgação da lei, de prevenção. De prevenção principalmente, né? E de apoio aos juízes. Ao juiz, na área de formação. Primeira instância, tanto na área de formação, quanto com esses projetos, e também para coordenar os trabalhos de toda a primeira instância, também na atuação específica na defesa da mulher. CONCIVE é uma coordenadoria no TJ, tribunal, né? No tribunal. Mas no atende tribunal. todas as comarcas do Estado? Isso. Entendi. Doutora, e a Defensoria também se preparou dessa forma, assim, para lidar com esse tema? Isso, a Defensoria criou algumas defensorias especializadas, que são como núcleos especializados na questão da violência. Em Minas Gerais são 6, que a gente chama de NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher. Eu atuo no de Belo Horizonte, que fica ali na Praça 7, na Amazonas com São Paulo. A gente atende todas as mulheres em situação de violência e, independentemente da condição econômica, em razão da vulnerabilidade advinda da própria situação de violência. Então, para assistir as mulheres vítimas de violência, a Defensoria abre uma exceção para atender todas as mulheres, até porque a Lei Maria da Penha dispõe que todas as mulheres devem ser
devem se fazer acompanhadas de advogado ou defensor público em todos os atos dos processos, garante esse acompanhamento jurídico, então a Defensoria se coloca à disposição para atender essas mulheres tanto nas medidas protetivas, nos processos de medidas protetivas, quanto nas ações de família, que são ajuizadas num segundo momento para resolver as questões de fundo, né, que normalmente são os divórcios, guarda, pensão alimentícia, regulamentação de visita. E isso também é ajuizado lá no NUDEM, para que a mulher tenha um atendimento mais especializado, mais sensível às questões específicas da violência, e para que isso seja resolvido também de forma mais célere, já que isso pode ser muitas vezes a causa, né, da violência. Isso, bom, duas perguntas aqui bem rapidinho. Uma é porque a Defensoria tem um perfil da pessoa que é atendida pela Defensoria, né? Para falar de qualquer classe social, normalmente a pessoa que está na situação mais de vulnerabilidade, né? Tem critérios socioeconômicos para ser atendido. No caso da mulher que sofre violência, não existe esse perfil, digamos, socioeconômico, né? Qualquer classe social, é isso? No processo de violência doméstica, que a gente chama de processo de medidas protetivas, nesse caso, esse pré-requisito é alargado para que a gente consiga atender todas as mulheres vítimas de violência, por entender que a própria condição de vítima de violência a deixa numa situação de vulnerabilidade. Então, a Defensoria Pública é uma instituição criada para atender as populações vulneráveis, e a gente considera a fragilidade da mulher vítima de violência naquele momento, logo após a ocorrência ou na iminência da ocorrência, essa vulnerabilidade já justifica a atuação da Defensoria. O que não acontece, por exemplo, nas iniciais de família. Se não existe o atendimento ao pré-requisito socioeconômico, a gente não pode ajuizar as iniciais de família. Ela teria que contratar um advogado para ajuizar essas ações. Mas naquele momento da proteção, da preventiva, né, da medida preventiva, a Defensoria vai atender. Desculpa, eu estou insisti, aliás, na pergunta, porque é uma informação importante para o telespectador saber que, neste caso de violência, não há perfil socioeconômico, qualquer pessoa ou qualquer mulher pode procurar a Defensoria Pública para ser atendida e, enfim, dar um desfecho aí para o seu caso, né? Agora, nós vimos essas estruturas que são criadas nos órgãos, né, doutora? Lá no Tribunal tem, na Defensoria. Isso facilita muito para a pessoa que trabalha lá, ser capacitada, e atender também a mulher que chega com a linguagem mais própria, já sabe os encaminhamentos mais adequados a ser dados. Isso facilita para a mulher também ou seja, ela já sofreu uma violência, ainda chegar ali e contar essa história de novo, imagino que tem uma dificuldade. E aí essas instâncias ajudam a preparar os profissionais, tanto na Defensoria como no próprio tribunal, para que saiba lidar com essa vítima, né? Exatamente. O que nós preocupamos muito hoje é uma palavra que nós usamos, que é a revitimização, que é exatamente a pessoa despreparada que vai achar que ouvir a mulher a todo momento, né, até para ter essa oitiva adequada, escutar, mas não expor, não julgar no primeiro momento, e também reservar um pouco de silêncio, de respeito a essa mulher que já está muito vulnerável, pelo menos, né, no mínimo vulnerável, é muito importante. Então, esses projetos são importantes também para treinar o operador do direito, do próprio direito, porque às vezes ele acha que está fazendo alguma coisa bem e não está adequado. Ele tem boa intenção, mas não está adequado. Preparado, é verdade. Aí, doutor Guilherme, nós sabemos o direito, mas não abordar a criança que sofre a violência, a mulher e etc, né? Conversando aqui com a doutora Alice, a gente falando dessas questões assim de preparar o profissional, a doutora Renata, e o advogado, qual que é assim esse papel, de que forma que o advogado recebe, por exemplo, uma mulher que sofre violência? Qual que é o papel dele? Quando a vítima chega no escritório, ela está muito fragilizada. De início, dá uma ânsia, a vontade de você ajudá-la, mas você primeiro precisa entender o caso, acalmá-la e explicar quais questões ela tem direito, para que, explicando o caso, você consiga amenizar a situação da melhor forma possível. E com os requisitos legais, você tratar da melhor situação possível.
Não, eu acho que também, assim, o advogado, né, nós advogados, sempre está atentos em algumas coisas. É uma pessoa que chega e precisa de falar. E chega com dificuldade para falar, né? E quer ser ouvida também. Quer ser ouvida e também quer ouvir o que ela tem de direito. Exato. Como ela pode resolver aquela situação para cessar a violência que ela passou por muito tempo. Acho que aqui também assim, fica para nós, tanto como a defensoria como o tribunal, ou seja, o profissional do direito não é preparado para atender os diversos, digamos, clientes que chegam, seja no judiciário, na defensoria, no Ministério Público, na delegacia e no escritório de advocacia, né? Tem a parte psicológica que você tem que trabalhar ali, que assim não é essência da parte do direito, mas que dentro do escritório é essencial você ter um bom trato com a cliente. Não tem como você tratá-la de uma forma comum como os outros clientes, porque ela está numa situação diferenciada. Não, e ressalto, né? Nós não estamos preparados para isso. Acho que talvez é por isso que o tribunal, a defensoria, cria essa estrutura. Ó, vamos capacitar os profissionais para lidar com essa vítima, para ela não ser revitimizado, né, doutora? Digamos assim, a forma de falar torna a criar um trauma, uma dificuldade. E o advogado, às vezes, a gente tem dificuldade para isso, né? A profissão é muito dinâmica e a gente tem que ter um pouco desse papel, assim, de ouvir e de saber que aquela pessoa ali pode ficar um tempo em silêncio, mas o advogado tem que também ter essa sensibilidade de fazer isso na hora que atende lá, né? Com certeza, faz parte. E, na verdade, às vezes, nós não temos mesmo. E por isso que é tão importante a gente ter uma rede e, às vezes, nesses casos, ter um acompanhamento psicológico para que essa vítima consiga, inclusive, dizer tudo. E por isso que nós não atuamos, ninguém atua sozinho nessa área. Nós precisamos da defensoria, nós precisamos do Ministério Público, nós precisamos da delegacia e dentro disso nós vamos ter também os setores de psicologia e assistência social, que nos dão esse apoio. E o advogado privado, ele sempre também pode encaminhar essa pessoa a um profissional específico de acordo com o sentimento, né, que essa vítima leva. Então, isso é importante também, o escritório de advocacia, né, mais o Poder Judiciário, todos estarmos atentos a esse discurso, porque é muito difícil. Quem já fez terapia sabe que você não vai chegar para uma pessoa na primeira sessão e contar a sua vida toda. Então, esse ouvir é muito importante. E nós vamos continuar aqui com a nossa conversa, mas vamos fazer uma rápida pausa e, enquanto isso, se você quiser saber mais sobre a Defensoria Pública de Minas Gerais, acesse a nossa página no Facebook, lá colocamos o link do site do NUDEM, que é a Defensoria Especializada na Defesa da Mulher. Nós voltamos já. E já estamos de volta com o nosso Advocacy, conversando sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha. Se você tem uma opinião sobre esse assunto, envie um WhatsApp para o número 31 98 027 0984. Você tem uma denúncia a fazer? Então guarde esse número, Disque 180. E eu quero voltar aqui esse bloco perguntando para a doutora Renata. Doutora, o relatório do CNJ mostra que houve um crescimento de denúncias de violência contra a mulher. Paralelo a isso, houve também um crescimento do serviço de atendimento. Ou seja, uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Com certeza. Embora exista ainda uma subnotificação. A Lei Maria da Penha completou agora, no dia 7 de agosto, 12 anos, mas a cultura do machismo já persiste há muito mais tempo do que isso. Então, para a gente desconstruir essas ideias que já estão arraigadas na mentalidade da nossa sociedade, a nossa cultura é extremamente patriarcal, isso leva muito mais tempo e nós vamos ter que sentar aqui mais inúmeras vezes para a gente conseguir tirar do silêncio essas mulheres que ainda sofrem violência e não chegam às delegacias de polícia, aos órgãos de proteção. Então, assim, esse dado de que a demanda tem aumentado, de que as denúncias têm aumentado, de uma certa forma é positivo se a gente pensar que mais mulheres estão tomando coragem de romper o ciclo de violência e buscar auxílio.
Porque tem a situação de violência, muitas mulheres acreditam que a violência é simplesmente a agressão física, e não. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência. É a violência física, que todo mundo... que não existe dúvida da ocorrência. É o que mais fica em evidência, né? É mais evidente, exatamente. Mas tem a violência psicológica, que é controlar a rotina, não deixar que a mulher saia para visitar um parente, que ela não tenha amigos, que ela não saia para trabalhar, então ela se torna dependente economicamente do marido, do companheiro, vigiar a rotina, controlar a roupa e coagir, então, humilhação. Então, tem a violência sexual, que apesar da mulher ela pode ser casada com o marido, ela não tem obrigação de manter com ele relação sexual. Então, qualquer tipo de relação sexual contra a vontade da mulher é violência sexual. Então, isso também constitui uma espécie de violência doméstica. Tem a violência patrimonial, que é destruir o patrimônio da vítima. Às vezes, pegou meu celular, quebrou minha televisão. Isso tudo é violência doméstica contra a mulher, que se enquadra na Lei Maria da Penha. E a violência moral, que é a calúnia, a difamação e a injúria. Então, muitas mulheres, elas sofrem há muito tempo violência doméstica, mas elas não sabem, elas não se dão conta. E tem as que se dão conta de que sofrem essa violência, mas elas ainda não têm coragem de romper esse ciclo. E tem, como a gente estava comentando no primeiro bloco, as que rompem o ciclo, chegam até um órgão de proteção, mas são recebidas por profissionais que estão ali, às vezes, por capacidade técnica, mas que não estão sensibilizados com a questão da discriminação da mulher, da desigualdade de gênero, e às vezes acabam julgando, minimizando aquele problema, confrontando, atribuindo uma culpa à vítima, e isso desencoraja. Às vezes ela demorou tanto para chegar naquele ponto e é atendida de uma forma pouco sensível à situação de vulnerabilidade que ela se encontra, que ela recua. Então, a gente ainda precisa trabalhar muito com a divulgação, com o debate sobre o tema mesmo, que pode às vezes parecer exaustivo, mas que é importante porque a mulher, até pouco tempo atrás, no Código Civil, a mulher casada era considerada incapaz. Então, que a legislação mudou relativamente há pouco tempo e uma cultura não se muda de um dia para o outro. Não, e tem um detalhe, né, doutora? Porque se pensar em mudar a cultura da questão da violência da mulher, contra a mulher, tem que haver denúncias. Os números precisam ser reais, né? De acordo com o que realmente está acontecendo, ou seja, há um número que não aparece. Se não aparece, nós podemos entender, ou a sociedade interpretar que está tudo muito bem, né? Ou então não é tão grave assim a situação. Então, às vezes, muitas vezes, o que se pensa mas antes não tinha essa questão. Tinha, só não era conhecido. Ainda não era dito ou entendido que isso era crime. É como a questão do homossexual. A homossexual não existia, a gente não queria ver, né, as questões relativas ao homossexual, até que a Constituição veio trazer as igualdades. A igualdade da mulher, a criança passou a ser sujeita. Então, o grande ponto é a nossa Constituição, que vira e mexe alguém quer alterar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não, e também, assim, a senhora citou a criança e adolescente, lembrando que o Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990, assim, 16 anos antes da Lei Maria da Penha, e quando começou a pensar do combate à exploração sexual de criança e adolescente, também passou por isso. Quer dizer, levou um tempo para se preparar as pessoas, os órgãos, juízes, advogados, promotores, delegados, conselho tutelar, para saber atender uma criança sem que ela contasse uma história que não tinha provas, que a criança não tem como provar que sofreu abuso, e aquilo ser interpretado corretamente como abuso, para que esses números redundassem em políticas públicas. Eu estou estendendo aqui um pouquinho, doutora Renata, a sua pergunta, comentando a sua resposta, em razão disso. Denunciar é muito importante porque também aumenta a oferta de serviços para atender a mulher e isso também resulta em políticas públicas de prevenção e de combate à violência contra a mulher, né? Certamente. Num primeiro momento, o foco foi muito a viabilizar o acesso da mulher à justiça e a punição dos agressores. E
eu acredito que ainda hoje a gente se encontra nesse estágio de priorizar muito a questão do judiciário, dos processos de medida protetiva, das punições aos agressores, desse acesso à mulher através da Defensoria Pública ou da advocacia privada. E eu acho que agora chegou um momento do foco ir para as medidas de prevenção, seja o fortalecimento das polícias e principalmente a educação, porque eu acho que a gênese da violência é a desigualdade de gênero, é a atribuição de poder com base no masculino e no feminino, é a divisão de papéis socialmente estabelecidos, que nada tem a ver com a questão biológica, embora pareçam tão naturais que muita gente acredite que biológico, por ser homem eu devo ser assim, eu tenho direito de exercer este papel e eu tenho direito de exercer esse poder. E isso é construção social, são papéis socialmente atribuídos. Violência não se admite em nenhum deles, né? Exatamente. Mas essa questão da cultura também é algo muito importante, por exemplo, a gente absorver isso no dia a dia da sociedade, da população em geral. Bom, falamos aqui que tem que mudar um pouco a educação e a cultura do povo para assimilar aquilo que não era crime, aquilo que passa a ser crime, de acordo com o que também a gente vai entendendo dessa realidade, né? E aí, doutor, eu perguntaria aqui para o senhor, o que vem a ser esses crimes de menor potencial ofensivo, que isso acabou tendo uma alteração com a Lei Maria da Penha, ou seja, antes entendíamos de um jeito e hoje de outro. O que a lei alterou quando nós tratamos desse assunto? Antes, os crimes eram julgados pelo Juizado Especial Criminal. A partir da alteração, passamos a ter os juizados de violência contra a mulher, juizados especializados de violência contra a mulher. E esse juizado, temos 4 que estão localizados no Fórum Lafayette, e eles julgam os crimes como lesão corporal leve, crime de ameaça, que é um dos mais comuns vistos, e dentre o rol de crimes, podem ser requeridas medidas protetivas quando se configuram esses crimes, o que é requerido ao magistrado e ele concede. E assim visa a proteção mais eficaz no caso desses crimes, apesar de ser crimes de menor potencial ofensivo. Agora, doutora Alice, o doutor Guilherme comentou que temos 4 varas especializadas dos juizados de violência doméstica, né? É um ganho, né? 4 varas. Há desafios ainda para o judiciário? Sempre há. Até de chegar com as varas especializadas no interior também, né? Quando nós conseguimos resolver um problema, achamos que resolvemos, a sociedade pede outras soluções. A gente tem uma constante evolução, como eu disse, isso já foi questão, você também trouxe, né? Muitas vezes nós temos que nos acostumar, inclusive, com toda uma nomenclatura. Muita gente acha irrelevante o nome, mas quando você coloca o nome juridicamente dizendo, né, vamos ver qual é o nome adequado, você está adequando aí também um monte de preconceito que a gente deixou para trás. Por exemplo, a união estável, que chamava concubinato e passou a ser união estável. Por quê? Para a gente dar um status de família para isso. Então, é muito importante, são muito importantes os nomes e agora a dificuldade, inclusive, de nós mesmos incorporarmos, que são os juizados. Quer dizer, olha, isso é tão especial e é um problema muito grave que podemos identificar, inclusive, no mundo. Como a doutora Renata falou, a questão de educação, dos costumes, é um problema da América Latina. Os números dizem isso. A Europa resolveu muito melhor. Quer dizer, nós estamos atrasados na questão de gênero, de igualdade de gênero. E, para isso, nós também precisamos, o judiciário, se acostumar com toda essa especialidade, para que um dia a Lei Maria da Penha não seja mais necessária, porque nós teremos uma real igualdade de tratamento e a gente não precise mais de leis especiais, são as questões das cotas, né? Então, o judiciário, o importante é, o tempo todo, nós termos que levar o conhecimento. A quem nós podemos levar o conhecimento? Ao judiciário cabe aos juízes, para que eles recebam. E hoje, no juizado especial, nós temos excelentes profissionais. Os juízes também de primeira instância estão preparadíssimos, sempre com um serviço especial, mas querendo também integrar a polícia, isso é muito importante, integrar e somar com a Defensoria Pública, somar com o Ministério Público, sempre abertos todos a uma solução real, a questões reais
dissolução, né? Demora um pouco, nós estamos aí já, tem que mudar a falei, cultura. com 12 anos, mas a questão mais importante é cultural. Infelizmente, a gente ainda tem esse obstáculo enorme, que a doutora Renata, inclusive, ressaltou tanto. Nesse ponto da lei, Maria da Penha, com relação aos crimes de menor potencial ofensivo, o importante é que antes as penas podiam ser de cesta básica ou de multa e ficava por isso mesmo, estava resolvido. Mas que agora essas penas são proibidas por lei. A Lei Maria da Penha vetou qualquer tipo de punição que se limite à cesta básica e à multa. E, por outro lado, ainda um avanço que a gente não conseguiu efetivar na prática foi o juizado à competência híbrida, porque a intenção do legislador foi que no próprio juizado de violência doméstica, a mulher pudesse resolver todas as questões que emanassem daquela situação de violência, tanto as criminais quanto as cíveis. Eu vou só pedir licença um minutinho, que eu quero voltar e falar mais especificamente de algumas questões, alguns aspectos da lei, até para questões mais práticas que esclareçam também, mas nós vamos para mais um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveita para acessar a nossa página no Facebook. Lá colocamos o link da página do Concive. Lá você encontra cartilhas, centro de apoio e todo o material necessário para se aprofundar nesse assunto. Com apenas 3 números você pode mudar a história ou a história de uma pessoa, né? Disque 180. E voltamos já. Já estamos de volta conversando sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha. Lembrando que todos os nossos programas, em especial um dos que conversamos sobre atos de violência contra a mulher, já está no YouTube aqui da Rede Super. Acesse, assista, critique e meta a colher, porque o Advocacy é nosso. E eu quero começar aqui esse último bloco da nossa conversa sobre Lei Maria da Penha, 12 anos, perguntando ao doutor Guilherme, feminicídio e homicídio, doutor, o que vem a ser isso para que a gente possa compreender? O homicídio é um crime generalizado, conforme consta do Código Penal, artigo 121, matar alguém. Foi introduzido uma qualificadora no crime de homicídio, prevista no artigo 2º, inciso 6, que qualifica o crime e, consequentemente, agrava a pena. Temos ainda no parágrafo 7º do Código Penal, do artigo 121, causas de aumento de pena, que aumentam ainda mais a pena além da qualificadora. Por exemplo, se uma pessoa comete o crime de feminicídio contra uma mulher grávida ou após 3 meses do parto, contra ascendente ou descendente da vítima, ou contra crianças com menos de 14 anos de idade, maiores de 60 ou com qualquer tipo de deficiência, independente de qual seja. Então, o crime de feminicídio, na verdade, não é um crime específico, não tem um tipo penal específico, mas ele entra com uma qualificadora que vai agravar o crime. E a pena, consequentemente, será bem mais elevada. Agora, doutora Renata, existem as medidas de proteção, né? E o que são medidas de proteção? E outra coisa, que penas que a lei prevê para quem foi enquadrado ali, digamos, na Lei Maria da Penha? Então, é importante esclarecer que o boletim de ocorrência que uma vítima de violência registra na delegacia, e aqui em Belo Horizonte nós temos a delegacia especializada de atendimento à mulher, esse boletim de ocorrência ele vai gerar 2 consequências jurídicas. Uma é um processo de natureza civil, que é um processo de medidas protetivas de urgência, e outro é o processo criminal. O processo civil, ele visa a proteção da mulher e o processo criminal, ele visa a punição do agressor. Então, eles vão ter 2 caminhos diferentes. O das medidas protetivas, normalmente, os juízes, eles aplicam liminarmente. O que significa isso? Antes de ouvir o agressor, eles já aplicam as medidas protetivas, que são, normalmente, proibição de contato com a vítima, proibição de aproximação e fixado uma distância mínima, proibição de frequência à casa ou ao local de trabalho da ofendida, às vezes o afastamento do lar, quando o casal reside no lar conjugal, dentre outras uma das que eu acho que foi um avanço da Lei Maria da Penha com relação à legislação anterior, que é de determinar que o agressor frequente grupos reflexivos
sobre a violência, sobre o machismo, sobre a violência. Isso tem surtido um efeito muito positivo. A gente tem percebido que a reincidência dos homens que frequentaram esses grupos é mínima. E na questão criminal, o processo vai correr o rito do Código de Processo Penal e, normalmente, as penas vão ser as penas do Código Penal. Para agressão, lesão corporal, a Lei Maria da Penha alterou a pena de 3 meses para 3 anos, antes era 6 meses a 1 ano, então a pena máxima foi aumentada, embora a pena mínima tenha sido reduzida em 3 meses, mas a pena máxima foi aumentada e essas penas seguem a diretriz do Código Penal mesmo. Agora, doutora Alice, nós estamos falando aqui assim, que houve as medidas, as penas, elas ficaram mais rigorosas, né? Que é também uma forma de fazer com que a lei seja mais eficaz, porque também coíbe também um potencial agressor quando ele pensa nisso. Mas sobre outros aspectos, assim, o que é que falta ainda para a lei ser melhor implementada? Não só do agressor, não vou agredir porque tem consequência, mas de uma forma em geral. Novamente a questão dos costumes, do olhar para as pessoas, somos pessoas, as pessoas são só pessoas, né? Homens e mulheres, porque nós temos o problema da reprodução, senão a espécie humana ia acabar. Pronto, é isso. E tem as questões relativas organicamente, que a mulher tem que ter uma proteção especial. Então, esperemos que isso um dia se resolva. Agora, o que é importante nós temos 3 passos aí. Primeiro, a questão da lei. Para se fazer uma lei ordinária, para colocar uma linguagem mais fácil, quer dizer, uma lei que vai valer no Brasil inteiro, nós precisamos dos legisladores, que são a Câmara e o Senado da República. Então, a gente fala assim, vamos fazer lei? Como se fosse vamos ali fazer uma lei, né? Então, para o leigo, às vezes, ele não tem essa visão da dificuldade que é você fazer uma lei. Nossa, a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente avançada, extremamente avançada. O que eu acho, pessoalmente dizendo, é que nós precisamos de uma interpretação deste olhar do profissional que está aplicando a Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, a questão da competência híbrida, que a doutora Renata está falando, é o quê? Nós hoje temos um grande problema e que parece, não o Tribunal de Justiça parece, no sentido da boa intenção de implementar essa competência híbrida, mas na prática, quando a gente começa a realizar, nós estamos vendo que precisamos aprimorar. O que é essa competência híbrida? É para que não gere 2 processos, como a doutora Renata está dizendo. E de uma leitura bem ampla da Lei Maria da Penha, ela não trouxe essa diferenciação entre o cível e o penal. É um juiz que terá tanto essa competência híbrida de tomar as medidas cíveis como tomar as medidas penais. Mas isso, na prática, nos traz um problema de organização judiciária. Na prática, nós temos a primeira instância, que tem lá uma cidade, uma comarca, que tem, para quem não conhece o vocabulário, comarca é o que o leigo entende por cidade, mas uma comarca às vezes abrange várias cidades. Cidade, né? São cidades que têm menos condições de ser implementado uma justiça especial ainda, por questões econômicas do Estado mesmo. E aí essa cidade, às vezes, essas cidades que a gente chama de comarcas, né, ficarão prejudicadas nisso. Porque, às vezes, o juiz lá ele não vai ter os instrumentos que nós temos aqui na capital, que é mais fácil de chegar a ele. Então, essa competência híbrida, que é resolver tudo, a ideia da lei, leigamente dizendo, é essa. Vamos resolver tudo num lugar só, exatamente para evitar essa revitimização, da pessoa contar 20 vezes aquela história. E, psicologicamente, a gente sabe, a pessoa que conta a história, tem gente que desabafa contando, mas tem gente que sofre de novo contando. E ela começa a bloquear, ela começa a amenizar. Não foi bem assim, porque ela mesma já está tão cansada de que aquilo não dá resultado. Então, esse é o primeiro passo, assim, mudar a lei. E, no Brasil, nós estamos passando por um período extremamente rigoroso, que achando que só a punição é que vai resolver. Né? Aumenta a pena da cadeia, aumenta a pena com alcoolismo, com dirigir bêbado, aumenta a pena, aumenta a pena, aumenta a pena. Quer dizer, que a gente chama de uma restrição de liberdade exacerbada. Então, nós precisamos de políticas públicas que evitem que essa mulher apanhe, ou que essa mulher sofra uma violência moral, uma violência econômica. Então, eu tenho uma experiência de vida que eu vejo muito profissional dessa área. Às vezes a mulher, ela tem independência financeira, mas ela não tem a outra independência, que é emocional.
como que eu vou romper esses laços familiares? Ela tem essa dificuldade. Então, ela fica na violência, embora ela tenha dinheiro, certo? Seja filha de pais ricos, por exemplo. Então, como é que eu vou contar para o meu pai isso? Ou como é que eu vou sofrer essa derrota emocional? Aliás, doutora, se a senhora me permite, acho que teve um caso noticiado aqui, em um outro estado, que a delegada de mulheres era vítima de violência doméstica na comarca. É uma vergonha ainda, quer dizer, uma né? coisa impressionante, tem a ver com a nossa cultura, né? Então, quando a gente pensa assim, o que é que a lei precisa, aliás, o que é que precisa ainda para a lei ser melhor implementada, igual a senhora está falando? Educação. Eu tenho que, eu, homem, a mulher, todo mundo, saber que a mulher não tem que sofrer violência. É o primeiro passo. E aí, pela educação, pela informação, às vezes, assim, essas coisas que parecem não ter muito sentido, mas assim, centros de apoio à mulher, que a mulher é orientada, olha, isso é violência. A gente começa a colocar a pulga atrás da orelha. Porque uma mulher que está nessa realidade, a vizinha dela está nessa realidade, quer dizer, ela está numa realidade que é comum a elas. Então, é muito comum, de novo, nós ouvirmos dessa mulher assim, mas isso acontece com todo mundo, como se fosse justificável a violência que ela está sofrendo. Eu falo, mas o tráfico de droga também acontece o tempo todo, o homicídio acontece o tempo todo mundo é morto por bala perdida, e isso tá... Não pode ser normal, comum, né? Isso é comum? Não pode, né? Então, ela ouvir que está errado, às vezes é o primeiro passo. Ela ouvir que está errado, né? Que não é assim, que essa conduta não é lícita, não é uma conduta legal. Senhora, quem vai dizer para ela que isso está errado, assim? Quem é que tem esse papel? Procurar, quem é esse ator, né? É o Estado, é a sociedade, Primeiro, nós aqui, acho por exemplo. que a imprensa tem um papel fundamental na divulgação dessas ideias. Porque, como a doutora Alice muito bem mencionou, isso vai passando de pai para filho, de mãe para filho. É cultural. Muitas assistidas chegam para mim e falam, mas minha mãe sempre falou que eu tinha que aguentar, porque ela sofreu isso quando ela casou, então que eu deveria sofrer isso, que eu deveria aguentar. Então, é preciso divulgar para desconstruir. E eu acho que a mídia tem um papel muito importante em promover esses debates. Nós tivemos aqui, doutora Renata, desculpa cortar a senhora, porque a gente, em outro momento, discutimos esse tema, não especificamente assim, sobre a questão da violência da mulher, da lei especificamente, mas nós comentamos, a gente lembrava assim, as paróquias, as igrejas, elas precisam introduzir, porque as mulheres, em geral, frequentam as paróquias, as igrejas, etc. É um lugar que tem muito diálogo com a mulher. Então, muitas vezes, o padre, o pastor, o líder religioso, seja de qual linha for... tem muita permeabilidade. Muita, né? Exatamente. Então, isso faz com que a pessoa também vai absorvendo essa cultura da não violência. Mas digamos que, aqui para a gente, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, para encerrar a nossa conversa, uma mulher sofreu violência. Onde que ela vai? O que acontece? Qual a primeira porta que ela bate? Além de discar para o 180 que nós estamos aqui informando, a pessoa vai ligar para o número 180, lá vai ter informações de encaminhamento desse caso. Mas digamos que a pessoa não ligue ou não tenha como fazer essa ligação. Qual porta que ela bate primeiro? Eu acho que a primeira porta é a doutora Renata que vai abrir. É a delegacia, a polícia militar? Desculpa, ou a defensoria também. Nós estamos terminando, já está só no finalzinho, mas bem rapidamente assim, onde que eu vou? A primeira porta é realmente a delegacia de polícia, que vai ser registrado o boletim de ocorrência e o próprio delegado vai fazer o pedido de medidas protetivas para o juiz. Em 24 horas esse pedido chega no Poder Judiciário e em outras 24 horas essa medida protetiva deve ser deferida. Considerando os trâmites, normalmente em Belo Horizonte a gente calcula uns 10 dias, essa mulher já vai estar com uma medida protetiva em mãos. A partir daí, ela pode procurar a Defensoria Pública para que a gente faça todo o acompanhamento jurídico, ou seja, noticiar um descumprimento, eventualmente, se aquele agressor voltar a incidir na conduta criminosa, nós vamos informar isso para o juiz e pedir o agravamento dessas medidas. Mas pode também, se for o caso, de imediato, pode ligar também para a Polícia Militar e ser encaminhado para a delegacia, com certeza. Se for o caso. Se estiver numa situação de flagrante delito, o que deve ser feito é discar 190, acionar a Polícia Militar, uma viatura vai até o local, efetua a prisão em flagrante. E lembrando que agora, recentemente, foi criminalizada a conduta do descumprimento de medida protetiva, se tornou crime. Então, uma ação que antes não era considerada crime para efeito de flagrante delito, hoje em dia pode ser conduzida à delegacia.
Então, é muito importante realmente acionar o 190. E lembrando que, assim, é interessante o ciclo da violência, para que a mulher entenda que a violência é cíclica. Então, a violência acontece, muitas vezes ela entra numa fase de raiva, de revolta. O agressor, ele costuma pedir desculpa e entrar numa fase de lua de mel, de acreditar numa melhora. E se a mulher não rompe esse ciclo, ele volta a acontecer cada vez mais grave. Então, é muito importante que ela decida romper. E fazendo a denúncia. Só esclarecendo, o 190, se estiver no ato ali, liga para a polícia. Normalmente pode ligar para o número 180, como nós estamos noticiando aqui durante todo esse programa. Gente, chegamos aqui ao finalzinho, acabou o nosso tempo, tem tanta coisa para falar, né, doutora Alice? Infelizmente, muita coisa para falar. Obrigado, senhora, pela sua participação. Doutor Guilherme, obrigado por estar aqui conosco. Doutora Renata. Obrigada. Então aí os contatos, as informações. E nós chegamos aqui ao fim de mais um programa que espera ter ajudado você a compreender a seriedade desse tema. Quer sugerir uma pauta para o nosso programa? Então envie um e-mail ou WhatsApp e faça parte da nossa equipe de produção. E até o nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.